Sabe quando a gente pensa no sucesso de uma empresa? A primeira imagem que vem à cabeça é a competição no mercado, né? Lançar produtos melhores, ter preços mais baixos, um marketing genial. Mas e se o verdadeiro campo de batalha, aquele que define quem ganha o jogo de verdade, não for a prateleira do supermercado, mas sim os corredores do poder? A grande questão é essa: como é que as gigantes do mercado conseguem de fato se manter lá no topo? Será que é só uma questão de vender mais? Ou será que existe um outro jogo rolando por trás, um jogo bem mais complexo e, digamos, escondido? Para a gente conseguir entender esse jogo dos bastidores, primeiro a gente precisa olhar para o jeito tradicional de se pensar em estratégia. Quase todos os modelos focam no que acontece aqui, nesse campo de batalha que todo mundo já conhece. Normalmente, quem estuda o assunto divide o mundo das empresas em dois. De um lado, você tem a chamada estratégia de mercado, que é o básico, né? Disputar clientes, negociar com fornecedores. Mas o outro existe a tal da estratégia de não mercado. É aqui que entra um governo, leis, a sociedade em geral. E é nessa segunda arena que o jogo muda completamente de figura. Olha, essa analogia aqui resume tudo perfeitamente. Uma coisa é ser o melhor jogador do time, seguindo as regras direitinho. Outra coisa, totalmente diferente, é ter o poder de reescrever as regras no meio da partida para garantir a sua vitória. Deu para pegar a diferença? Só que aí é que está o problema. Alguns pesquisadores defendem que chamar isso tudo de não mercado é uma simplificação que pode ser até perigosa. Esse termo, na verdade, pode acabar escondendo o que realmente acontece por trás das cortinas. Pensa comigo, o termo não mercado soa meio passivo, sabe? Quase como um efeito colateral, algo que acontece meio sem querer. Mas ele não consegue capturar a intenção por trás dessas ações. Ele pode até fazer a corrupção parecer só um desvio de rota e não uma tática deliberada. E o mais importante, ele ignora que não estamos falando de forças abstratas, mas sim de decisões tomadas por pessoas reais para alcançar objetivos bem específicos. É justamente por isso que uma nova abordagem propõe um nome bem mais direto, um nome que revela o que de fato acontece quando o poder das empresas e o poder do Estado se encontram. E esse termo é estratégia de influência. As palavras-chave aqui são cruciais, viu? Complexa e intencional. Não é algo que acontece por acaso. São ações deliberadas, executadas por pessoas específicas com um objetivo muito claro: entortar as regras do jogo político e das leis para garantir uma vantagem sobre a concorrência. Tá, mas como isso funciona na prática? A pesquisa mostra 4 táticas principais que geralmente estão interligadas. Muitas vezes começa com as contribuições de campanha, depois evolui para o lobby direto, avança para a tentativa de influenciar as propostas dos partidos e, nos casos mais graves, acaba em corrupção mesmo. A teoria é uma coisa, mas a realidade consegue ser ainda mais reveladora. Para ver essa estratégia em ação, vamos mergulhar num estudo de caso aqui do Brasil que foi, para dizer o mínimo, impactante. E olha, toda essa análise não saiu do nada, tá? Ela é baseada numa pesquisa super detalhada da revista Ibero-Americana de Estratégia, que foi a fundo nesse fenômeno para entender como essa engrenagem realmente funciona. Os pesquisadores focaram na JBS e na Udebrecht, e o motivo é bem claro. Antes da proibição do financiamento empresarial de campanhas, elas não eram só doadoras, elas estavam entre as maiores do Brasil, operando exatamente no ponto de encontro entre o poder econômico e o poder político. E para a gente ter uma ideia da escala disso, vamos aos números. Entre 2006 e 2014, só a JBS doou mais de 463 milhões de reais. Isso não é só muito dinheiro, é uma quantia astronômica, distribuída de forma muito estratégica entre vários candidatos e partidos. A Odebrecht não ficou muito atrás, não. Foram 111 milhões de reais doados só na eleição de 2014. Uma única eleição. Diante de números como esses, a pergunta se torna inevitável. Para que servia toda essa grana? Era um ato de generosidade? Um exemplo de responsabilidade social? Ou, como a pesquisa sugere, era um investimento altamente calculado? Para achar a resposta, os pesquisadores foram direto na fonte. Eles analisaram mais de 35 horas de depoimentos judiciais, de delações premiadas mesmo, de 27 altos executivos das duas empresas. A ideia era ouvir da boca dos próprios protagonistas qual era o verdadeiro objetivo por trás de tudo aquilo. E as conclusões foram incrivelmente claras. A estratégia de influência tinha 3 alvos centrais. Primeiro, garantir contratos públicos gigantescos e lucrativos. Segundo,
moldar as leis e regras a seu favor, conseguindo isenções fiscais e normas mais flexíveis. E terceiro, influenciar a máquina pública em todos os níveis, municipal, estadual e federal, para acelerar processos e conseguir as decisões que eles queriam. Certo, então a gente saiu do termo não mercado e chegou em estratégia de influência. Mas no fim das contas, por que essa mudança de nome é tão importante assim? A diferença é fundamental. A ideia de não mercado pode acabar diluindo a responsabilidade, tratando tudo como se fosse uma dinâmica impessoal, do sistema. Já a lente da estratégia de influência coloca o foco no que realmente importa: a intenção, as escolhas e as ações deliberadas de pessoas que buscaram manipular o sistema para benefício próprio. No final das contas, o resumo é este. Isso não é uma falha do mercado. É uma estratégia ativa, consciente, para cooptar, para capturar os sistemas políticos em busca de ganho privado. Não é que o sistema falhou por acidente. Foi um plano deliberado para fazer ele falhar a favor de alguns. E isso todo nos deixa com uma reflexão. A competição de mercado, para ser justa, depende de um campo de jogo nivelado para todo mundo. Mas quando a estratégia de uma empresa é, na verdade, reescrever as regras desse jogo, quem é que realmente sai perdendo? Vale a pena pensar nisso.